Vou tirar o chapéu aqui para todas as mulheres que vieram nesse debate, Tabata e a Marina, e falar que a gente está com um problema de masculinidade, virilidade nessa nação. Por isso, os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não teve coragem de vir. Então, tiro meu chapéu. Eu vou deixar ele aqui porque é de tirar o chapéu mesmo. Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram Pablo Marcal 1, mas eu vou ler as 28 principais propostas para a cidade de São Paulo. Eu espero não ser deselegante com isso, mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para isso. Eu vou pegar, são 28 propostas. A primeira chama-se COID, que é a Central de Operações Integrada de Dados, que é uma política anticrime que a gente vai fazer. Lembrando que o que você me perguntou vai ser respondido logo em seguida. O que eu quero que vocês entendam dessas 28 propostas é que as pessoas que estão nos assistindo é por conta de proposta, não é pegadinha. Aqui existe um circo armado. O circo ontem no restaurante decidiu que Nunes e Boulos e o Datena não viriam. Inclusive, você vai no meu Instagram agora, Pablo Marcal 1, eu não imaginava que eu teria acertado isso. Nós fizemos uma produção esse final de semana prevendo o que aconteceria aqui nesse debate e realmente aconteceu. Pode ir agora, nesse exato momento, para você acompanhar. E, inclusive, na hora que terminar o debate, eu já respondo a pergunta da Tabata. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Infelizmente, ficamos sem resposta, mas no mesmo tema. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Inclusive, Marina foi pré-candidata a vice-prefeita dele. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? A segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marcal 1, seguindo o plano de governo, quem antecipa o governo vai ser uma política de pré-crime com análise, né, através de tecnologia para você mudar. O que acontece? Nós temos 28 propostas. O número desse candidato que vos fala é 28. Agradeço de novo pela pergunta. Ela vai ser respondida logo depois do debate da Veja. A questão de quem antecipa o governo, hoje a gente gasta bilhões de forma errada onde? Na segurança. E a gente precisa inverter isso para gerar mais emprego, mais renda e investir isso na educação. Segunda proposta é essa, eu já vou partir para... Ok. Candidato, para quem que o senhor vai fazer pergunta? Na verdade, sobrou a Marina Helena, que você pode fazer só. Sobrou não. Ela não é sobra aqui, não. Ela é uma candidata, né? Não quis me referir à sobra. Quis só falar que dentro dos candidatos o mundo tem tá a bem Marina. doido hoje. Às vezes a pessoa vê uma palavra e já quer distorcer a realidade. Bom, a sua pergunta em 30 segundos. Marina, fale o que você quiser no seu tempo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria parabenizar Pablo Marçal e Tabata Amaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, 3 candidatos fujões. É isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate, fazendo a pergunta, era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os 3, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto Datena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Como é que a gente quer, para a nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? Como é que alguém que tem medo do confronto de ideias vai combater o PCC que está infiltrado nos transportes? Vai combater o crime organizado que domina a nossa cidade? Vai combater a corrupção dos contratos aqui na cidade de São Paulo? Vai combater o desperdício do dinheiro público? E vai combater aquilo que é hoje o maior problema do nosso país, que é a censura? Quem tem medo de crítica, não deve ir para a política. A política, gente, é o lugar de quem aceita a crítica e resolve problema, não é de quem corre de problema. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. 1 fujão, 2 fujões, 3 fujões. Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado, mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e ir até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão, que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país, tirar férias. Boulos, Nunes e Datena. Se você não quer esses tipos de homens que não assumem seus compromissos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o M.
E vocês vão colocar aí na transmissão. Tréplica, 30 segundos, candidata. Bom, gente, eu vou dizer para fazer o M de Marina. Helena. É isso. É fundamental. Hoje, realmente, a gente está vivendo um problema muito grave no nosso país. A gente está vendo um judiciário que cala as pessoas, que faz questão de perseguir pessoas politicamente, que não aceita o confronto de ideias. Quem quer ser candidato não pode fugir do confronto. Isso é fundamental. Candidata, a senhora pergunta agora para Tabata Amaral. Deputada Tabata, você defendeu o PL da censura. Tem até um artigo seu para o Estadão defendendo esse PL. Eu acredito que a democracia, ela precisa da liberdade de imprensa. As pessoas devem criticar aquilo que elas não concordam. E a gente não deve prender ninguém por conta de opinião. Eu queria saber de você, o que você acha dessa ditadura da censura do judiciário aqui no Brasil? Primeiro, dizer que eu tenho, sim, orgulho de ser propositora, autora de uma proposta para que a gente traga mais regras para as redes sociais. Nunca vou defender que a gente fale do conteúdo, que a gente queira boicotar o que a pessoa pode dizer ou não. Mas falta transparência, tem muito financiamento na rede social que a gente não fica sabendo, post que é deletado e a gente não pode nem questionar, robô que existe e está propagando fake news. Então, acredito sim, defendo que a gente tenha regra na rede social para os grandes, igual a gente tem na imprensa. O que a gente pode fazer de fato para combater fake news, trazendo o debate aqui para São Paulo, é investir na educação. A gente tem uma população que cai muito facilmente em fake news. Infelizmente, a gente lidera esse ranking no mundo. E é por isso que eu venho denunciando o quanto a educação de São Paulo caiu, mas também venho batalhando para que a gente alfabetize, tenha uma educação integral, holística, que forme nossa população para ter o quê? Pensamento crítico, que infelizmente parece que não querem isso. E só também pontuar a covardia de quem não veio aqui hoje. Querem, pessoal, que essa eleição seja decidida pelos partidos políticos, em sala fechada, e não por você, eleitor, que tem o direito de conhecer as propostas. Então, essa mesma covardia que a gente está vendo, especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com o Marçal, quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social, porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. 30 segundos, candidata, para a sua réplica. Bom, hoje já existem duas leis. Você tem, sim, penas para quem ofende. Isso já acontece. A gente tem o Marco Civil da internet. O que a gente está vendo hoje no Brasil é um judiciário que está passando por cima do Congresso para prender e expulsar do país aqueles que têm opinião divergente das suas e fazendo perseguição política. Por isso, eu defendo a democracia, eu sou contra a censura e eu defendo o impeachment de Alexandre de Moraes. 30 segundos. Uma das coisas que mais me preocupam com esses fóruns subterrâneos de internet é justamente a violência que a gente viu nas escolas e também o aumento do abuso sexual infantil. É por isso que a gente tem propostas tão claras para a gente preparar os servidores públicos para protegerem nossas crianças, saberem reconhecer um sinal de abuso, mas também que a gente tem propostas tão firmes para aumentar o policiamento comunitário, a segurança das escolas públicas, porque em terra sem lei, quem mais perde é o mais frágil. Tira da educação, faz com que as pessoas, né, vão para a situação de rua. Maior direito social, vou repetir, é emprego, e todo mundo vai ter emprego a partir de 2026, até o final de 2025, todo mundo vai ter emprego. Sabe por quê? Porque nós vamos trazer empresas para cá, São Paulo vai voltar a ser essa terra de oportunidade. Nós vamos continuar crescendo em 2026, e 27 e 28. Lembra aí, ó, 26, 27 e 28. Você vai fazer o M é 28, é o número que você tem que fazer. Inclusive, entra no Instagram agora e vê o teatro que está acontecendo nessa disputa eleitoral. Nós não vamos deixar, eu vim aqui e ter uma aliança com vocês vão ver esse anel aqui todos os dias, é M de mudança de mentalidade, é M de Marçal, e eu quero pedir para você, não fique calado, não estou usando dinheiro público, nós não temos padrinho político, só tem eu, você e Deus para ganhar essa disputa. Então eu quero pedir você que faça o M, sempre que escrever o M, escreva o número 28, 28 é o número da Prefeitura de São Paulo que você vai digitar aí no dia 6 de outubro.
O pedido de direito de resposta da candidata Tabata foi negado, então agora a gente continua com a Marina. 1 minuto, por favor. Agora vamos falar desse problema grave que é a Cracolândia. Eu sou, sim, a favor da internação compulsória e eu vou explicar para vocês por quê. Um dos relatos mais tristes que eu ouvi durante o tempo que eu estudei propostas para a nossa cidade foi de um ex-dependente químico que falava das mães que passavam dias e noites na Cracolândia em busca dos seus filhos, das mães de todas as classes sociais, que não voltavam para casa. Por isso, gente, essas pessoas que estão ali há mais de 5, 10 anos, elas não respondem mais por si. Por isso eu vou trazer a comunidade médica e da assistência que essas pessoas precisam. A questão da internação compulsória é essa, eles não respondem mais por si. Essas mães não vão ter mais essa dor. E tirar os 80 mil moradores de rua da situação que estão hoje para não aumentar essa Cracolândia. Encerrando, então, o nosso quarto bloco do debate Veja e Vote, eu vou fazer, então, a última pergunta, que foi enviada para a nossa equipe pelo professor Alan Coar, do curso de graduação em Ciências do Consumo da ESPM. Quem vai responder a esse questionamento é a Tabata, com o comentário da candidata Marina. O plano diretor prevê desativação até 2029 do elevado João Goulart, que é o Minhocão. Como pretende iniciar, então, esse processo nos próximos anos? E qual o seu plano para minimizar os prejuízos e transtornos nessa desativação? Agradecer ao professor Alan pela pergunta. Eu já me posicionei em relação ao Minhocão. Existe uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores que diz que nós precisamos fazer um plebiscito, ouvir a população para entender se o melhor caminho é derrubar o elevado ou é você transformar o Minhocão num parque de acesso público. E eu me comprometo com a população que vive na região central, próximo ao Minhocão, que essa população terá mais voto, será mais ouvida nesse plebiscito. Independente de qual seja a decisão da população de São Paulo, desde o dia 0 do governo, eu vou me preparar junto com a CET, junto com todos os órgãos, para que a gente possa redesenhar o trânsito da região e garantir que a população não vai ser prejudicada. Eu aproveito a oportunidade para falar da importância de que a gente tenha mais espaços verdes na cidade. Eu tenho a alegria de já ter corrido, inclusive, no Minhocão, mas, de novo, toda vez que estou ali na Miguel Yunes, que estou perto da represa Billings, a gente não tem uma área para praticar atividade física. Você se depara, seja com uma boca de uso, seja com uma área mal iluminada, que está quebrada. Não é à toa que as pessoas estão adoecendo e não estão conseguindo se exercitar. É por isso que a gente tem um compromisso de fazer um investimento para que São Paulo seja uma cidade mais verde, mas também um compromisso da gente fazer isso começando pela periferia. Enquanto prefeita, vou cuidar de toda a cidade, mas a gente começa e a gente prioriza quem mais precisa, que são as periferias. 1 minuto, candidata. Bom, a questão do Minhocão vai ser decidida por plebiscito, está completamente certo. E o que for decidido, a gente vai fazer. Agora, eu queria falar que realmente entra prefeito, sai prefeito, eles se preocupam com o centro, gente. E a gente precisa realmente olhar para a periferia. Eu quero uma avenida tão bonita, sim, como a Faria Lima, como a Henrique Schaumann, nas periferias da cidade. Por que a gente não pode ter isso, por exemplo, na Avenida Dona Belmira, no Grajaú? Por que a gente não pode ter isso nas nossas periferias espalhadas pela cidade? Então, o foco tem que ser esse mesmo. A gente precisa de avenidas onde as pessoas possam fazer exercício físico, possam andar de bicicleta, verdes, sem dúvida alguma. E é isso, essa é a nossa proposta, cuidar cada vez mais da periferia. Data. Fico feliz que a candidata tenha tanta concordância agora com o que eu estou trazendo, mas eu aproveito para pontuar uma coisa que a professora Lúcia França, que é minha candidata a vice, trouxe. O Marçal é tipo aquele aluno que só topa fazer prova com consulta. Não sei se vocês repararam. Ele só responde depois que o assessor vem falar no ouvido dele, ou só topa responder na rede social, porque com certeza tem uma equipe dando um Google. Então eu só queria deixar a reflexão, se a gente quer um prefeito que vai governar dando Google, porque não conhece a cidade, porque não tem experiência, porque não tem preparo. Gente, para a rede social, para você ganhar dinheiro dando um showzinho, tudo isso pode ser muito bom. A irresponsabilidade, as mentiras, os crimes e por aí vai.
Mas para cuidar de São Paulo, tem que ter bom trânsito, bom diálogo com o governador de São Paulo, Tarcísio, com o presidente Lula, com a Câmara de Vereadores, com o setor privado, tem que respeitar a imprensa, tem que respeitar a sociedade. Então, vamos lembrar que prefeito é quem cuida do nosso dia a dia. Eu queria primeiro convidar quem está nos acompanhando a verem minhas redes sociais, Tabata Amaral SP, para conhecerem minhas propostas, conhecerem o nosso time. E eu acredito que, apesar do vexame que foi dado aqui por aqueles que fugiram do debate, que fugiram do eleitor, esse dia vai ser um divisor de águas na eleição de São Paulo, porque começa a ficar claro para as pessoas o que está acontecendo. De um lado, a gente tem despreparo, a gente tem irresponsabilidade, fichas criminais pesadíssimas, mas, sobretudo, um descolamento da realidade. Do outro, a gente tem o sistema, que se fecha numa porta, tenta combinar o jogo, se junta, até Boulos e Nunes agora são amiguinhos, para tirar de você, eleitor, o direito de escolher. E o pedido que eu faço para vocês é que venham com a gente e tenham coragem, porque o que esse projeto, esse time tem, para além das propostas, para além do preparo, para além da experiência, é coragem. Coragem para ser firme e rebater, mas também coragem para vir nesse mar que a gente está vendo aqui e lembrar as pessoas que São Paulo é muito maior do que isso. A gente não é essa baixaria, a gente não é o que está ficando aqui nos debates. A gente é uma cidade grande, a maior do Hemisfério Sul. A gente é uma cidade que tem que voltar a acreditar que a gente pode sim mudar o rumo dessa eleição, que essas cartas não estão marcadas. O que eu ouço é que o nosso projeto é honesto demais, é bom demais, é preparado demais, que na política isso não acontece. Mas, minha gente, de novo, quem decide é o eleitor. Então vamos ter coragem de acreditar. Eu tenho muito orgulho de vir da periferia, conhecer São Paulo profundamente, e não turistando, e não porque me falaram, não porque eu vi na rede social. Eu tenho muito orgulho de ter vencido trabalhando, estudando, enfrentando esse sistema, e eu trago esses dois diplomas, o da realidade, o do que eu vivi, e o acadêmico, o que eu estudei e me preparei, para a gente poder cuidar de São Paulo, para cuidar de quem precisa e recompensar quem batalha. Muito bem, Marina Helena, suas palavras finais, candidata, 2 minutos. Antes de mais nada, eu sou, como você, uma brasileira indignada. Indignada porque a gente paga 40% de imposto e não tem a coragem de andar com o celular na rua. Indignada porque o PCC está infiltrado comandando empresas de ônibus aqui na nossa capital. Eu não nasci em São Paulo, eu tenho 43 anos, eu cresci na periferia do Maranhão. Eu fugi de casa com 13 anos de idade, depois de sofrer um abuso, e eu fui, sim, Tabata, para a casa do meu pai, que me acolheu. E lá eu tive a sorte e a oportunidade de poder estudar. Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em economia. Trabalho, gente, desde os 10 anos de idade, exatamente porque eu acredito que o trabalho muda a vida das pessoas. Eu vim para a nossa terra de oportunidade há 20 anos. Como economista, eu trabalhei por 14 anos na iniciativa privada. Estudei mais de uma dezena de países e as políticas públicas que deram certo e por que o nosso país dá tão errado. A convite do ministro Paulo Guedes, eu integrei o Ministério da Economia em Brasília, com quem, aliás, eu já tinha trabalhado no setor privado e conhecia a minha capacidade. E indo para lá que eu decidi vir para a política, porque a gente precisa de pessoas honestas cuidando do nosso país. Eu sou candidata a prefeita de São Paulo pelo Partido Novo, um partido que combate a corrupção, um partido de... Já faço isso há muitos anos. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder?
O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele Já respondi. que ele é o comandante dessa organização criminosa ou Isso não? é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que ilação, tem. Não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque está aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto, só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás está ficando mais caro, a gasolina está ficando mais cara, esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Se você está falando agora, não, peraí só um pouquinho, não, primeira coisa que a gente precisa... Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Olha, Só é o seguinte, um minutinho, não, deixa eu terminar, estava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte, se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia, ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser com esse presente. Ele é um cara simples, eu tenho conhecimento dele, ele usa um G-Shock, ele usa um relógio normal. Ele não gosta dessas presepadas que o Lula gosta e anda de Patek Philippe, não. E eu não sou contra que eu também ando de Patek Philippe, só que o Bolsonaro não gosta disso. E vocês querem massacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Né? A mídia soltou lá de forma chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir, e ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões. Não foi a mídia. A Polícia Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Estava hoje na Folha de São Paulo. Isso, não é errou. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal dentro do relatório colocou um número e depois se corrigiu. Ou seja, fez uma fake news e depois corrigiu. A Polícia Federal não faz notícia. A Polícia Federal faz investigação, não faz nem fake news, nem news. Então isso aí não virou notícia? Eles fizeram uma avaliação das joias e corrigiram essa avaliação. Então esse é o não papel foi da isso, Polícia é para Federal. criar uma impressão errada, foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia... A Polícia Federal não faz fake news, eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois corrigiu. Eu sou contra 100%, não precisa ficar inventando conversa, fale a verdade. Só que passar pano, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Eu odeio injustiça. Eu já fui processado criminalmente por 13 anos, fui injustiçado e eu tenho pavor disso, eu tenho raiva disso. Pablo, para ser prefeita da cidade precisa ser casada e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou legal, a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? Mas a carta você gostou ou não? O seguinte, abri a carta da Tabata e o senhor virou e falou, ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe um problema de ter filhos, ela não tem condição, não dá conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase? Às vezes, até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez a postagem. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho ela uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina. Ela ainda é uma menina. E ela mesma escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, sou uma garota e tal. Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso ser casada e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Então foi um erro que ela fala? Não, é porque você se desculpou a ela por isso? Não, ou não? não, vou te falar porque... agora é o contrário do que o senhor disse lá no vídeo. Não, eu não falei que precisa disso, falei que ela é uma garota e tem que amadurecer. Inclusive, vocês são mulheres brilhantes, você tem sua carreira, então sim, eu respeito as mulheres, eu tenho minha filha, Isabela, de 2 anos, eu tenho a minha esposa, que eu casei virgem com ela, minha única namorada. Eu tenho minha mãe, que desde quando meu pai divorciou, eu sustento ela. Eu tenho a minha irmã, que um homem canalha, né, colocou um filho na barriga dela. Mulheres têm que ser sustentadas?
As que precisam, sim, tem as donas Marias que não tem como, elas precisam de ajuda. As que não dão conta, as que querem, podem fazer o que quiser. Mas Só- homens só não pra eu precisam Deixa eu entender. só ser terminar, porque o assunto é sustentados. delicado, aí é um homem contra Claro. 3 mulheres. Se eu terminar a linha de raciocínio, você Não, calça a não batina. tem contra aqui não, é uma conversa. Então, Agora, deixa eu terminar. o senhor tá Eu dizendo pedi pra que o senhor- terminar, o senhor Raquel. dizendo que sustenta sua mãe, Vamos sustenta lá. sua irmã. Não, na verdade eu aposentei minha mãe e ajudo elas até hoje. No que preciso foi, elas têm a minha proteção e eu vou pra cima, mato e morro por causa delas. Então é o seguinte, a Tabata foi um pouco injusta comigo. Na hora que chegar a vez dela, pergunta se não foi eu que chamei ela pra conversar no WhatsApp. Chamei ela. Eu com muito respeito, tratei ela com respeito. E aí depois disso ela foi lá e criou ilação, que eu sou estelionatário. Isso aí ela cometeu um crime, artigo 138 do Código Penal, que é imputar crime falsamente a outra pessoa. Ela ficou fazendo essa ilação. Eu não sou estelionatário e nem eu sou. Eu não sou bandido. Eu não tô devendo nada pra ninguém. E aí que tá o detalhe. Ela forçou a barra. Só que nisso vocês não... Mas não quem começou? O senhor disse quem o começou não, eu seguinte. só falei que ela precisa amadurecer. Mas Se ela Candidato, quiser... só um minutinho, Não, é o calma. seguinte, qual o problema que o mundo tem de entender que na minha visão a pessoa precisa aguentar o tranco? Candidato, o senhor Ouvir disse o verdade seguinte, e falar, o senhor não, tá disse bom. o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a Mas família o senhor- abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você está tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. eu Não, tô você não me dizendo defendeu. o que Inclusive, o eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então. O senhor disse que o pai dela Tá bom. morreu. Não, então tá bom. O porque pai, foi ela pra estava aqui? Harvard. Se ela estava aqui, é pior ainda. Se ela estava aqui, é pior ainda. papel da mulher cuidar da É pessoa papel doente de todo da ser família? humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu o senhor acredito tá que sim. aqui querendo participar. Vocês, de na uma vez que ela vier, vocês vão candidatura. falar com ela sobre o artigo 138, que ela Ela- cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os quatro então primeiros pra da que nós Datafolha. vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, Isso é candidato. muito importante, o senhor candidato. falou Nós que... estamos Sim, falando- eu nós já estamos- respondi. Candidato, nós eu já estamos- respondi. O senhor está não, falando agora nós que ela estamos falando que ela que da ficou mulher. forçando. Tem duas falas suas. Primeiro, essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi essa, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, Sim. quando o pai dela cometeu suicídio. Uma pena. Ela estava no Brasil. Pior ainda. O É senhor pior ainda. falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? Eu tô responsável, eu falei, ué. Mas eu já respondi, ué. O que está faltando de O senhor responsabilidade? é mais bem A família é votado entre responsável, homens não. do que entre mulheres. Eu O senhor sou mais acha que- seguido por mulheres. O senhor acha que é Isso resultado deixa eu te desse tipo explicar de uma fala? coisa. Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? A gente Deve não ser tá criando, 60%. candidato. O senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa Toda se família mata? é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata. Sim, senhora. Independente do drama Ninguém familiar mata que do tiver nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Só um pouquinho. As pessoas, elas vão tomando a decisão é pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Eu sei como é que um vício funciona. E quando eu disse isso em resposta à nojeira que essa menina criou. Ela imputou um crime falsamente à minha pessoa. E eu não vi vocês tomando dor em relação a isso. Esse é o problema do Brasil. Você valida uma pessoa que está errada, que comete um crime porque você é do mesmo sexo? Esse é se um ela detalhe tivesse muito falado simples. ao vivo, se ela tivesse numa entrevista ter falado que o senhor matou o seu pai. Tudo bem, eu vou falar, beleza, você é da polícia? Não é, eu sigo minha vida e vou continuar. Mas o que está em jogo é a prefeitura, o problema é esse. prefeitura de São Paulo. Então, que se tá a em jogo prefeitura aqui. de São Paulo, esse assunto nem precisa mais discutir Então, aqui, mas- só mas- tem 9 minutos pra Mas gente discutir. o que eu gostaria Vamos de discutir São Paulo. esclarecer, o senhor falou que diz que ela é despreparada, que ela não aguenta o tranco. Não aguenta, E aí por isso o que ela senhor- ficou nessa choração E aí o senhor aí. disse que a credencial que o senhor tem a apresentar é o fato de pagar milhões em impostos, isso credencia para ser prefeito. Isso é palavra sua. Agora, o fato Isso é palavra sua. O senhor falou que paga milhões não em põe palavra na impostos. minha boca, não. Eu falei que ela é imatura por N motivos e que ela poderia empreender e fazer isso também. Tanto é que ela, no vídeo dela, fala:
eu que trouxe milhões. Não, todo político é jumento do povo. A lei que manda ela trazer milhões, não foi ela que conquistou milhões. Só que as pessoas amam ouvir storytelling, amam ouvir, nossa, ela trouxe milhões para nós. Não, isso é vinculado na lei. Inclusive, eu sendo prefeito, eu vou virar jumento do povo. Mas como é que você pretende chegar lá? Porque as últimas pesquisas estão te mostrando com 7 a 10% Qual de intenção de voto. Isso? O último Datafolha te mostra com 10% de legal. intenção A Veritá de voto. está mostrando com 14,6% empatado tecnicamente com o Nunes. Você viu essa, da Veritá? Tem várias pesquisas na praça. A gente pode citar um monte aqui. Eu posso também. A minha pergunta é sobre Sim. estratégia. Como é que você pretende chegar no segundo turno? Não vai ter segundo turno. Eu não estou pretendendo chegar em segundo turno. Nós temos 8 milhões de eleitores e eu preciso de 3 milhões de pessoas que querem fazer o Brasil ir para frente. A Prefeitura de São Paulo não é sobre uma cidade, é sobre o futuro do país. Se fosse qualquer outra prefeitura, eu não entraria. Eu quero é mudar a cabeça do povo. Se São Paulo realmente mudar, a gente levar esse povo para o futuro, o Brasil inteiro é obrigado a mudar. Para mim, hoje, entendendo a seriedade da Prefeitura de São Paulo, ela é mais importante que a Presidência da República. Qual que é a sua estratégia? Porque hoje, eu já respondi, eu falei que é conquistar o povo. Como conquistar o povo? É o que eu já estou fazendo, eu estou crescendo. Povo? Já vou porque o seu arco de alianças hoje não te permite, por exemplo, acesso ao fundo partidário. Eu nem vou usar isso. Que os partidos usam. Como você vai financiar a sua campanha? Eu fico até com pena de quem precisa de fundo partidário. O que eu mais tenho é gente querendo doar na campanha, eu falo, calma, não precisa disso. Eu não quero dever ninguém. Só para você ter uma noção, eu tenho 1,5 milhão de alunos e eu faço alguns lançamentos, eu faço 60 milhões, 120 milhões, 189 milhões. A qualidade, quando a pessoa me conhece e sabe que eu consigo mudar a realidade dela, ela paga por isso. Agora você imagina eu pedindo para as pessoas doarem numa campanha, vai ser igual o Trump. O Trump já arrecadou mais de 1 bilhão. Mas não é complicado misturar isso? Não, eu já te respondo. O Trump já arrecadou, o Trump é bilionário. Ele já arrecadou mais de R$1 bilhão na campanha e nem esquentou a campanha ainda. Certo. Mas, candidato, o senhor está defendendo a candidatura do Bolsonaro? Só para corrigir, é pré-candidato. Pré-candidato. Senão depois vai dar problema. O senhor está defendendo a candidatura do Bolsonaro em 26, acima aí dessa conversa que o senhor está tendo com a União Brasil. O senhor esteve com ele, o senhor já disse que gostaria de ter tido, né, o apoio dele. Não falei isso. O senhor mencionou que ele apoia... Carol, eu não falei isso. O senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro. Isso são palavras suas, desculpa. Todas as vezes que vocês falarem, você falou, abrindo aspas, eu vou corrigir. Não, o senhor... Eu fiz uma entrevista com o senhor, eu perguntei, o senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro? O senhor me respondeu, abre aspas, quem não gostaria, fecha aspas. Então é diferente, você fez uma pergunta aí, presta atenção. Então é muito bom você verbalizar. Deixa eu continuar a minha pergunta, pré-candidato. O senhor tem essa proximidade com o Bolsonaro? O eleitor do Bolsonaro é um eleitor que pensa, ele não é movido por essa paixão aí não. As pessoas estão me mandando mensagem, principalmente os bolsonaristas, falando, caramba, tipo, que entrevista foi aquela na Jovem Pan? Que entrevista foi aquela? Vai ser mais uma aqui que pessoas vão acordando para a realidade e até agradeço o espaço de vocês para a gente mostrar o que eu estou fazendo. Existe uma desconfiança, muita gente acha que eu estou dando golpe de marketing, acha que eu estou de brincadeira, né, correndo risco de vida, que eu fui ameaçado de morte verdadeiramente, registrei aqui na delegacia de São Paulo. Tem gente que acha que eu vou parar meus negócios, que tem um valor de mercado de bilhões, para ficar fazendo gracinha. Só que as pessoas estão descobrindo aos poucos. Um bolsonarista roxo aqui falou, se você for o que você está falando, eu vou te apoiar. Eu respondi para ele, eu sou mais do que eu estou falando o que você pode ouvir por enquanto. Eu quero é o povo, eu preciso conquistar o povo. E esse ônus é meu, Todas as vezes que eu fui nas comunidades, nas periferias, estou indo nas favelas, as pessoas estão me conhecendo e tomando um susto. A gente achava que você era um cara arrogante. Eu arrogante? Não, você viu um corte na internet que eu fiz de propósito para você enxergar o outro cara, para eu entrar na sua cabeça, para depois eu te mostrar quem eu sou. Porque infelizmente, no Brasil não tem como você... se vocês pegarem seus celulares, que é o que vocês vão fazer durante essa batina, vamos pesquisar uma coisa aqui do Marçal. Eu duvido que vocês consigam achar alguma notícia boa a meu respeito. E eu já fiz muita coisa boa, já ajudei muita gente. Só que eu não pago notícia. Só que aí, ao contrário de gente que não gosta de mim, que só quer me sarrafiar pelos meus ideais, porque eu defendo espiritualidade, eu defendo família, eu defendo prosperidade, que parece que é tudo contra o que as pessoas do centro intelectual desse país defendem, você só vai achar coisa ruim. Se você ficar pesquisando meu nome, até eu falo, cara, o que a gente tem que fazer? Eu tenho uma vontade de comprar uns 10 sites desses igual de vocês, o UOL, Folha, para ver se controla esse país. Estou falando sério. Respeito demais a imprensa, mas o desafio que eu faço para todo mundo que está assistindo é pesquisa meu nome, vê quantas casas eu já construí, quantas famílias eu já restaurei. Não, só ver quantas milhares de pessoas prosperaram.
você não vai ver notícia boa ao meu respeito. Por que que a mídia é desse jeito? É uma coisa muito simples. Mas o que o senhor está dizendo? O senhor tem vontade de comprar sites de informação para... Site tipo UOL, para manipular as informações que vão ser publicadas? Não, para falar a verdade. Para falar a verdade. Não, mas se você falar a verdade, para falar a verdade tem que pagar, senhor... ué. Para falar a verdade tem que pagar. Tá igual a pesquisa eleitoral de 2022. Eu sentei com alguém e falei, mas por que eu não saio de 1% para presidente? Porque pagaram para você não subir. No Sul ainda saí de fazedor de fake news. Eu fui o cara que mais ajudou. E não tem uma notícia falando, Marçal mandou 206 carretas, 3,9 milhões de quilos, parou todas as suas empresas, usou todos os seus aviões, usou seu network, ninguém, nem zero notícia. Mas aí a bonitona lá do Globo News, junto com o governo que banca a notícia, ele é o fazedor de fake news. A notícia para mim, para quem não sabe... Só quer ter um veículo de comunicação. Não, quero 10. Para manipular a informação. Isso é da sua boca, você que está falando. Não, o senhor eu já que te falou. respondi. Manipular saiu da sua boca. Que falou. Landim, você falou manipular. Não, o senhor a Fabíola reforçou e eu falei assim para ela. O senhor disse que quer ter veículos de informação para falar a verdade, que eu queria responder a Fabíola. Para publicarem as informações a boas. Verdade. Ela falou boa, eu falei verdade, você tem que estar em sintonia. Ela foi ou não foi, Fabíola? Perguntei. É isso mesmo, ela perguntou, é para mandar notícia boa, não, para falar a verdade. Mas o senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde para o Boulos em rejeição. O Lula tinha a maior rejeição, foi presidente da República. Mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o método. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, ué. Eu vou contar a receita para você? Não, a gente está aqui para saber como é que o senhor vai fazer a campanha do senhor. Eu não vou contar como é que eu vou fazer isso. O povo não é bobo, não, eles vão ver que tem alguém que vai fazer. Inclusive, toda favela que deixar eu entrar, se eu ganhar ou não para a prefeitura, se vocês falarem, a gente não quer te contratar para ser o prefeito, eu vou ajudar do mesmo jeito. Já fica nítido isso aí. E por que o senhor não ajudou até agora, se o senhor é Eu já ajudo lá na África, ajudo em outros países. E em São Paulo? Porque senão depois vão me colocar um processo eleitoral ainda. Pré-candidato. Ajudei lá no Rio Grande do Sul quando precisou, ajuda até gente que precisa nos Estados Unidos, né? Porque o filme não mostra que tem gente precisando. Exatamente, a gente queria falar desses assuntos também. O senhor mencionou a Polícia Federal. O senhor é alvo de investigação da Polícia Federal por causa da campanha do senhor de 2022. O mais bonito de tudo, que eu quero agradecer vocês, esse é meu grilo pessoal com mídia, é que 6 horas da manhã os caras estavam lá. 6h15, sei lá, 6h30, todos vocês publicaram ao mesmo tempo. Parece que vocês fazem parte do mesmo rolê, sabe? Isso é uma ilação que você está fazendo. Isso não, isso é real que eu estou falando. Não, é uma ilação. Não. Acho que existe um rolê. É porque não faz sentido todos publicarem ao mesmo tempo. Eu estava acompanhando. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu comigo. Se vocês ganharam alguma coisa com isso, eu não sei. Isso aí é outra ilação que o senhor está fazendo. Como é que é? Vocês têm um grupo do WhatsApp aí, põe a notícia e todo mundo posta junto? O senhor que vive nas redes sociais sabe, quando a notícia acontece, a gente está lá em cima da notícia. Todo mundo junto. Nas redes sociais. Tipo assim, 18 canais de comunicação soltam junto. Quando acontece uma operação da Polícia Federal, ela divulga, tá até no site dela, você pode acompanhar. Entendi. Eles divulgam ao mesmo tempo, todo mundo tá lá. Entendi. Tá no site da Polícia Federal, iniciada uma operação. O cara tava lá na minha garagem, postou a foto, aí ele manda pro lugar, saiu automaticamente. Mas tudo bem, é só pra gente pensar aí. Você enriqueceu tão rápido, Pablo? Você acha rápido? Não foi 2010 que você falou que não tinha dinheiro nenhum? Não, 2010 não, 2011, 2012, 2013 começou a ter dinheiro, trabalhando. Aqui a mão, olha meus calos aqui, dá pra pegar aí ou não? Mas como é que foi o processo de você conseguir se tornar essa pessoa tão rica? Como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Na verdade, todo mundo é rico, né? Só que a escassez não deixa as pessoas prosperarem. Então... Mas eu rico assim de comprar carro importado, de ter uma mansão. Eu tô falando rico nesse sentido, não nessa riqueza espiritual, como você fala. É porque ela vem de lá, né? Ela é espiritual, depois desce na alma e depois que o seu corpo aceita com o seu cérebro é que você acessa isso aí. Você achou que eu enriqueci do nada, mas é um processinho. Acordando 4h59 da manhã todo dia. Aprendendo muito, já li mais de 1000 livros. Não achei que era do nada. Você tá colocando, como você fala, você tá colocando você falou na minha que foi boca. Rápido, eu perguntei. Né? Eu falei, claro. É claro. É o seguinte, primeira coisa, não é qualquer um que vai prosperar. A pessoa tem que deixar de ser um qualquer um. Desses 12 milhões de paulistanos, vamos chamar todo, mesmo que não seja daqui, vamos chamar todo mundo de paulistano. 3,5 milhões, você pode falar o que você quiser, essas pessoas não vão conseguir fazer nada. Elas estão num estado de subnutrição, isso atrapalha o desenvolvimento cerebral. Essas pessoas estão debaixo de ataque, né, da segurança pública e elas se sentem como animais nessa possibilidade que elas estão colocadas. Essas pessoas, a maioria, não tem nenhuma atividade para ocupar a cabeça delas. E o que a gente precisa fazer com elas? Nós temos 12 perfis comportamentais. Então tem 63 mil na rua. Leva de 6 meses a 2 anos para recuperar essas pessoas. Meu líder de plano de governo, que é o Sabará, ele deixou o secretariado do Tarcísio para vir andar comigo, no nosso grupo. Ele comprovadamente, ele já tirou 3.500 pessoas da rua
e deu emprego. Então tem atendente do call center que estava na Cracolândia há 3, 4 anos atrás. Você vai aplicar o seu curso para toda a cidade, é isso? A ideia é essa, pouco? Não, eu não sei se isso... Não, se alguém vai me deixar fazer isso. Não, eu vou fazer o que vocês gostam, do jeito que a lei manda, mas aquilo que a lei não proíbe, eu vou fazer o que quiser. Eu quero que as pessoas sejam afetadas por isso. Você que é empreendedor, eu vou te ensinar a ser investidor, contratar alguém para você ter mais tempo, para você pensar em outros negócios. Você que é investidor, vou te pedir, para de investir nos Estados Unidos. Nós vai dar uma mentoria gratuita para a população de São Paulo. A ideia é essa? Imagina, claro, abrir tudo para esse povo. Vamos falar um pouquinho. Você imagina a gente encher no estádio Itaquerão, lotado de gente, e falar, vocês estão desempregados? Então aqui, ó, vocês vão fazer isso, isso. Conta comigo, eu vou fazer. Eu tenho energia para ser prefeito de São Paulo, para amar o povo, para ir na favela toda semana. Vocês vão me ver toda semana indo na escola. Eu sou dono de rede de escola infantil também. E eu vou lá, mesmo sendo um homem muito ocupado, eu vou lá pegar livro que eu já publiquei e leio com as crianças. Nos Estados Unidos, os políticos fazem isso. Pode esperar que eu vou fazer isso também. Eu vou sentar na escola pública para ver que jeito que tá a merenda. Aí vocês vão começar a falar na mídia, ele é populista. Não, eu só quero ver o que está acontecendo. Eu quero uma cidade organizada, eu quero um rio Tietê, não um esgoto Tietê. Eu quero que as pessoas tenham a condição de não ter que dormir na rua mais. Isso eu não acostumo e não vou acostumar. Mas vamos para a prática. Tarifa de ônibus, por exemplo. O prefeito Ricardo Nunes foi lá, estabeleceu a tarifa zero aos domingos. A gente sabe que tem um custo grande para o Tesouro, muita gente viu como uma medida eleitoreira. Guilherme Boulos tem ali uma solução semelhante para também fazer tarifa zero. Você é a favor da iniciativa privada, preocupado com o custo fiscal? Sou a favor do povo. Iniciativa privada... Como que você vai fazer com a tarifa zero do ônibus? Então... Você vai manter, vai revogar? Mas qual que é o benefício? Vou perguntar pro povo, vocês estão gostando disso? O povo não quer ficar rodando na cidade no final de semana, eu imagino. A pessoa quer descanso. Como fazendo uma pesquisa, claro, tudo é perguntando para eles. A gente pode criar tanto mas a Câmara dos Vereadores é para isso também, são os representantes do povo, né? Então, eu também sou representante do povo. A partir do momento, mesmo não tendo um cargo público, se eu quiser falar pelo povo, eu junto um povo e falo por eles. Agora, vocês não estão sabendo que nós vamos fazer em 2025, eu já fui em Balneário para pegar isso e estou em contato com a empresa suíça para conseguir trazer isso para cá. O que é? Nós vamos fazer um cinturão interligando as comunidades, nós vamos transformar as comunidades em polos turísticos e gastronômicos, as principais, cada povo ali tem uma história. Aí nós vamos colocar um teleférico rasgando o céu de São Paulo. Por que nós vamos fazer isso? Ao invés de só preocupar com tarifa de ônibus, nós vamos colocar esse teleférico, que esse é meu desejo, não vai ser com dinheiro público, vai ser parceria público-privada, para os moradores vai ser gratuito e para quem for de fora, qualquer pessoa de fora da cidade de São Paulo, essas pessoas vão pagar e nós vamos criar um turismo. Sabe por que vai ter turismo nas favelas de São Paulo? Porque a favela de São Paulo ela é mais segura do que o centro de São Paulo. Você acredita, Raquel, que eu ando na favela, eu fico em paz. É claro que eu estou andando com os meus seguranças, mas só o líder comunitário falar assim, fique tranquilo. Mas qual a sua posição sobre a tarifa zero? Você vai manter ou revogar? Eu vou perguntar ao povo. Não, imagina eu falar que eu vou manter ou revogar, eu vou perguntar para as pessoas. Se é um direito adquirido e está tudo certo, mas isso custa tantos milhões, mas isso é benefício para o povo gosta disso? Que mantenha, não está faltando dinheiro. Se eu tivesse aqui agora, sabe, com a máquina na mão, desesperado, está faltando 1 bilhão aqui, a gente tem que fechar uma conta. Mas não tá, a gente tem dinheiro. Pablo, mas um estudo da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. O senhor acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. A gente carrega todos os dias da Zona Leste para o centro da cidade o país chamado Uruguai nas costas. É desumano uma pessoa ficar 73 minutos ou 2 horas. Imagina, tem gente que trabalha aqui em Osasco, a pessoa às vezes leva 2 horas só para chegar e depois 2 horas para ir embora por causa do horário de pico. O que a gente precisa é descentralizar esse mecanismo. Não faz sentido numa comunidade não ter oficina de costura. Não faz sentido a gente não dar essa oportunidade para essas pessoas. A gente fica arrastando essa multidão de gente que parece que a gente não está tratando eles como seres humanos. Você está na melhor cidade do país, parece que nós estamos na pior cidade do país quando fala de mobilidade. Esses quase 7 milhões de carros aí que ficam andando. Por que não termina nunca esses 44 quilômetros do Rodoanel Norte? Eu fico indignado de ver uma obra que custou mais de 5 bilhões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública para seguir a ideia aí do passado de pegar CEAGEPS, levar para a região norte, tirar a prefeitura do centro, que é uma ideia minha. Eu, inclusive, estou aberto para falar, não vamos fazer. Estou discutindo com todo mundo no plano de governo. Ô Pablo, você vai morar em São Paulo? Você mora em Alphaville, né? Não, moro em São Paulo, Jardim Europa.
Você não tá mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho algumas casas em alguns lugares, eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? Sim. Ah, tá. Agora, Tem cobertura perto do Congonhas também, que eu uso bastante. o que eu ia perguntar para o senhor é, o prefeito tem uma agenda forte na questão de mudança climática, o senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Qual que é a agenda do senhor, se o senhor for prefeito, para combater os efeitos da mudança climática aqui em São Paulo? É interessante. Tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Olha o percentual disso. Vamos usar a matemática. As pessoas que estão se movendo com os helicópteros são as pessoas que tomam a decisão para isso aqui continuar prosperando. E eu só ando de helicóptero, é um sonho, eu tenho um sonho novo agora. É não andar mais de helicóptero em São Paulo. Libera o Rodoanel, tira a CEAGESP, eu vou apresentar isso no plano de governo, que é SP50, que vai além de um processo eleitoral, e aí a gente não vai precisar de andar disso. Eletrificar a frota inteira que a gente tem em São Paulo. A gente colocar esses teleféricos. Você sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo? Pela primeira vez na vida. Quantos anos você tem, Carol? 32. Pela primeira vez na vida você vai ver como é que anda na cidade de São Paulo sem pisar no freio. Isso vai acontecer. Só que vocês ficam pegando no pé do 400/7 milhões. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Não é pegar Isso é no só pé, para criar né? intriga entre rico e pobre, que é uma tática bem poderosa para as pessoas continuarem bloqueando as suas cabeças para falar, tá vendo? Tem avenida aqui em São Paulo que tem mais helipontos. É o custo de cada tipo de transporte, é o tanto que Ótimo, polui. é o que eu quero, você não entendeu. O Ricardo Nunes, sendo prefeito, não dando conta de resolver, o que ele resolveu? Vou te dar uma solução para o trânsito que não precisa gastar nada. Tem mais de 350 mil placas de trânsito, eu acho que vai ter que gastar só com placa de trânsito. Mais nada de engenharia nem de infraestrutura. Liberar para virar à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos. Coisa mais básica do mundo. Por que não faz um negócio desse? Sabe o que nós vamos fazer para o trânsito? Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nas 10 rodovias, eu mesmo, com meus olhos, eu já achei as áreas. Nós vamos criar bolsões para colocar de 10 mil, dependendo da área, até 50 mil carros e ligar teleférico até na estação de trem. Pablo, precisa entrar na questão da mulher. Eu quero entrar. Deixa eu só terminar. Porque isso aqui é muito forte. Você imagina um cinturão de teleférico, ligando as comunidades e reforçando, levando empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, hotelaria para esses lugares. Vai pirar, o mundo inteiro vai querer aprender com a gente. Isso tem em Medellín, um projeto bem pequeno. Imagina a gente liberando, ajudando o governo do estado a liberar essa obra aí, que já desde sabe 2023. O custo dessa obra? Já está prevista, já está na mão de uma empresa e não sai do lugar, tem que pôr pressão. Não. O povo tem que ficar indignado. Você fala do teleférico? Do teleférico. Vai depender do tamanho do cinturão. É mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por quilômetro. Só que é o seguinte, não tem freio, vai de 16 a 22 km por hora sem parar. Você imagina isso transitando e fazendo um cinturão em volta da cidade de São Paulo. Um negócio assim. Aí, para terminar essa solução, que eu acho que o povo se interessa muito nisso. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento, o cara que vem de fora para a cidade de São Paulo, ele estaciona ali com um preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é para pegar a caneta BIC e desapropriar um terreno. Pega esse terreno aqui, aí faz 10 andares para baixo, deixa o térreo aberto para fazer evento, e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando para dentro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje, o paulistano, tem 100 mil eventos por ano. Se a gente coloca os bolsões nas 10 entradas de rodovia... Respondido várias vezes. Como que você consegue mobilizar e influenciar tanta gente e ter tanto alcance? Acredito que gerando micro-resultado, micro-resultado é assim, a pessoa assiste uma vez, você passa uma tarefa, ela aplica e vê que funciona, chama micro-resultado. Um resultado seu lá da eleição é ser eleito deputado federal. Isso é um grande resultado. Para algumas pessoas, marcar 1000 votos ali na urna foi um micro. Ela, poxa, não ganhou nada com aquilo, mas ganhou uma mega experiência. Ela sabe que ela é capaz e que ela pode expandir aquilo. Agora, eu mostro meu propósito com clareza, mostro meu estilo de vida, falo rasgado, né? Diferente de você, que é um cara bem comportado e nobre na fala, às vezes eu exagero ali na fala para chamar a atenção, porque o maior ativo do mundo é a audiência. E aí muita gente fala, esse cara é muito tosco por isso, mas depois que conhece ou chega perto, a gente acaba tirando essa diferença. Eu entendo, né, que poderia ser um processo menos doloroso, mas a gente está diante de um povo, né, que acredita em bandido, a gente está diante de um povo que cai em conversa fiada de um monte de gente, então é um povo ainda vitimizado. Se você às vezes cutuca nessas feridas, você é falado por isso. Eu nunca vi ninguém numa mesa de bar, ou em qualquer mesa, né, que eu nem frequento bar,
Mas nunca vi ninguém falando dos seus grandes feitos, o seu. Mas eu já vi das coisas que eles não concordam. Então para e pensa. Te dou uma dica para a eleição. Viu? É o que eu te Mostre disse. seu lado ruim. Porque o seu lado bom não vai ser vendido não vai ser repassado gratuitamente. O lado ruim vai ser... Tem gente que vai pagar para falar de você. Tem gente que tem um cara aí, um cineasta, que gastou 400 mil reais fazendo um filme para falar mal de mim. E eu estou esperando com mais R$1 milhão o filme sair para criar um funil de venda logo após o filme. Ou seja... Poxa, então assim, eu acho que o alcance é disso. Eu te dou esse conselho, eu te acho um cara bacana mesmo. E você precisa mostrar seu lado ruim. Porque você só mostra o bom ninguém tá nem aí, cara. Olhe pro nosso presidente da República. A galera olha e não quer nem saber, quer saber do storytelling, quer saber de eu não concordo. Você precisa mostrar esse lado. Senão você não vai pro segundo turno. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu posso até sair candidato à prefeitura e mesmo saindo pré-candidato, né, por enquanto, eu estou no PRTB, mesmo saindo, eu topo te ajudar no que você precisar. Porque eu sei que a cidade tinha que ter políticos que raciocinam. Eu vou propor isso para todo mundo. Falar, coitado, essa campanha de vocês está errada. Vamos trocar ideia. Eu quero que todo mundo saiba que todo mundo tem essa capacidade. Sabe por quê? Que se o povo pensar do jeito que você pensa, cara, nós vamos mudar esse país. Se as pessoas pensarem não igual a você, mas do jeito que você pensa, com essa massa crítica, com essa capacidade cognitiva de ver problema, de não ter medo de peitar essas coisas, que eu te acho um cara destemido. Só que o que eu fico mais puto de ter te entrevistado é saber que só você está nisso sozinho. Por exemplo, eu vi lá o Nicolas com a tropa dele lá. Você tem problema com o Nicolas, por exemplo? Não. Não? Mas nem troca ideia? Troco. Não, a gente conversa. Tipo assim, cara, vocês tinham que juntar os caras de direita. Minha posição, eu não vou ficar falando esquerda e direita. Eu quero que a gente vá pra frente. Esse papo é coisa de esquerdista. Não sei se você já parou para pensar, não é uma questão só nossa, é mundial. O esquerdismo adota um lado e te culpa para você ficar do outro para falar que tem um inimigo. A gente tinha que nem ver esses caras. Tem que ter o diálogo? Tem que ter o diálogo. Só que a gente tinha que pensar como Brasil, brasileiro. É muita paixão política, é muita paixão por ídolo político, é muita paixão por muita coisa. Isso é muito chato. E a gente para de progredir. E a gente fica parecendo essa nação atrasada, tipo 80 anos atrás dos Estados Unidos, porque a gente fica sempre idolatrando mais uma figura. A gente fica sempre passando pano para quem a gente gosta. A gente não pode passar pano para quem a gente gosta, a gente tem que tratar quem a gente gosta. Nós precisamos o tempo inteiro ter novas pessoas na política. Aqui o desafio. Eu acho que você deve ser aconselhado direto a largar esse negócio, né? A política. O aconselhamento de alguém. Você está sozinho. Aconselhar a largar esse negócio. Eu quero te dar os parabéns. Por mais que seu movimento aí não formou mais um, eu quero te dar os parabéns. Você é bravo. E caso aconteça isso, que talvez aí no dia 15 eu vou anunciar se eu vou ou não. Eu não sei se você viu. Chegou até você o desafio que eu lancei? Não. Não? Então vai chegar agora. O desafio é o seguinte: se não aparecer uma pessoa com perfil para governar a cidade de São Paulo, eu vou sair candidato, pré-candidato, né? E eu quero, não precisa manifestar ninguém aqui, eu quero falar que vai ser uma honra disputar com um cara tão inteligente, que é uma das coisas mais terríveis que eu vi na política, sabe o que é? Conversar com pessoas e não ter 5 minutos de diálogo com elas. Não tem o que dizer. Ou é me dar o dinheiro, ou é tão assim disso aqui. Não existe diálogo. E para mim foi um prazer, cara, estar aqui com você. Vou liberar para fazer essa pergunta. Quero te falar que, dependendo do que eu tomar de decisão nesse dia 15, você pode contar comigo. Maravilha, muito obrigado. Contar mesmo, porque se você for o melhor cara, a gente coloca você lá. Se você não for, nós vamos achar isso melhor. Se não for nenhum dos dois aqui, que Deus mande alguém para salvar isso aí, porque Deus me livre desses caras aí, pelo amor de Deus. Vai lá, o público aí, vai direto no como. Parabéns pela coragem. Obrigado. Vai lá, direto no como um pouquinho. Vamos lá, meu nome é Guilherme Cirilo, de Campinas, muito prazer estar aqui. Quem você acha que vai ser o primeiro impeachmentado dessa gestão? Alguém do Executivo ou alguém do Poder Judiciário? Na sua opinião, que entende de impeachment? Dá nos dois, na verdade. Não, pode perguntar só um pouquinho. Quem você acha que é o seu primeiro? Ele tem foro privilegiado. É melhor ele responder. Está no Poder Executivo ou está no Poder Judiciário eventualmente? Você acha que o Lula cai primeiro ou alguém do STF? Acho que nenhum dos dois. Nenhum dos dois vai cair. Porque não interessa a ninguém.
Porque o Congresso Nacional tem medo do Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso Nacional, o Senado que julga os ministros do Supremo Tribunal Federal, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Os caras vão derrubar ministro lá como? E outra coisa, a maior parte dos deputados está preocupado com quanto o governo vai pagar, não está preocupado em derrubar o presidente da República, está preocupado em achacar o presidente da República para levar mais dinheiro para sua base eleitoral. Então não vai cair nem do Executivo, nem do Judiciário. Podia mentir aqui para você vender esperança, não é meu estilo. Vai lá, direto no como, o próximo. Kim, um pouco como você está dizendo aí, qual a chance do Brasil dar certo e de mudar essa situação que a gente tem se as decisões são tomadas com base em compra de votos, se são tomadas com base em cargos políticos? Como que isso vai poder mudar algum dia e alterar esse status quo se as pessoas que entram lá são corrompidas, vamos dizer assim, por esse sistema e tudo acontece com base nisso? Eu não vejo uma perspectiva de melhora. Como que isso pode acontecer? Vamos lá, vou começar pelo final. O primeiro ponto, eu discordo de uma premissa fundamental da sua pergunta, que é as pessoas chegam lá e se corrompem. Ninguém chega lá e se corrompe. O cara sempre foi um canalha, ele só é um canalha com mandato agora. O cara nunca foi um sujeito decente, nunca foi um sujeito honesto, nunca foi um sujeito correto. Ele simplesmente ganhou o poder e a oportunidade para roubar mais. E antes ele vivia de pequenas pilantragens, agora ele vive de pilantragens públicas. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é justamente por ser tão difícil e é justamente por demorar tanto tempo que eu digo para você que eu não vou ver o país que eu quero e que eu estou trabalhando agora para que, talvez, no futuro os meus filhos vejam. Mas eu acredito que sim, dá para mudar, porque como eu coloquei para vocês, a Inglaterra já foi um país mais corrupto e mais pobre do que o Brasil. Coreia do Sul já foi um país mais corrupto, mais pobre, com mais fome, com mais analfabetismo do que o Brasil. Não é uma impossibilidade a gente conseguir. É que nós temos problemas estruturais tão profundos que vai demorar décadas para a gente chegar lá. Mas dá para a gente chegar lá. A gente já esteve lá. Não há nada de inferior, de maneira inata, no brasileiro que impeça ele biologicamente de conseguir ter um país desenvolvido em algum momento. Tem outras nações desenvolvidas tiveram momentos piores do que a gente está hoje, mais esperançosos do que a gente está hoje. Por isso que eu acredito que dá para a gente fazer. Muito bom.